Fala pessoal, Ed Nascimento aqui e hoje a gente vai falar sobre diferença entre sapata e bloco de fundação, né? Bloco de coroamento. E vocês devem já conhecer isso da faculdade, a diferença técnica entre eles, mas eu vou falar de mais um fator que provavelmente vocês não conhecem, que causa bastante dúvidas quando a gente sai da faculdade e tem o primeiro contato com fundações na obra. Tem um termo aí que causa uma certa confusão. Bom, então vamos lá, vai ser um vídeo bem rapidinho, é mais para dar uma sacada que eu estava pensando agora que eu tive uma dificuldade quando eu comecei em obra e que eu posso aí já passar para vocês evitando certas pegadinhas quando você é estagiário de obra. Beleza? Então vamos lá. Diferença entre sapata e bloco de fundação, eu acredito que a maioria de vocês sabem, porque assim a gente tem toda a parte teórica na faculdade. O que falta bastante é a parte técnica ali, né? A parte assim prática, né? Na verdade, não a parte técnica. A parte técnica sobra. O que falta é a parte prática mesmo. Então, bloco de fundação, a gente tem um bloquinho aqui com bastante ferragem que ele faz? Ele pega as nossas estacas que estão vindo e cria uma base para a gente conectar o nosso pilar em cima das estacas. Isso, quando tem duas estacas, é primordial, né? Porque como que você vai apoiar um pilar aqui em cima de duas estacas, se você não tiver um elemento que faz essa transição? E o bloco de coroamento, né? Nome mais técnico aí, esse bloco de coroamento faz essa conexão. Ele conecta as estacas no nosso pilar que vai nascer aqui depois da fundação. Isso a gente coloca o bloquinho de curamento também, mesmo quando é só uma estaca, mas ali é só, tem uma função um pouco menos importante, que é mais só para deixar uniforme as cargas que estão vindo aqui do pilar e não dar momento na estaca e tudo mais, né? Sempre avisar bem as cargas aqui, então tem um bloco ali de solidarização dos dois elementos, mas é menos importante. Agora, quando tem mais de uma estaca aí, tem todo um cálculo para a gente fazer, que ele vai funcionar quase como uma viga, né? Ele recebe a carga aqui, ele tem que jogar para as estacas distribuir ali uniformemente, né? Isso é bloco de fundação, então você tem que ter estacas para ter bloco de fundação. Não existe bloco de fundação, bloco de coroamento, desculpa, sem estacas, né? Então, quando tem três estacas também, a gente tem esse tipo aqui de bloco. E agora o que muita gente confunde bloco de fundação com sapata. Isso daqui é a imagem de uma sapata já acabada, né? Vocês também já devem conhecer o que é uma sapata e vocês sabem que o pessoal aqui, quando tem a sapata grande, a gente consegue fazer aqui um ângulo, né? Não precisa concretar até aqui em cima como um caixote, a gente faz um ângulo que é onde realmente as tensões vão ocorrer num determinado ângulo, 60 graus aqui, e a norma permite isso. Você tem uma base ali um pouquinho baixa, né, até, e depois ele sobe em ângulo, que é onde realmente as tensões vão se desenvolver. Então, aqui é uma sapata. A sapata, ela não tem estaca, porque a função dela é jogar o peso do pilar, distribuir esse peso do pilar em tensão pequena, né? Numa tensão que é a tensão admissível pelo solo ali. Então, se você pega essa carga aqui do pilar concentrada numa área pequena do solo, obviamente a tensão resultante vai ser maior do que a que o solo aguenta, né? Porque assim, a nossa força aqui, a força que vem do pilar, a força normal aqui que o pilar traz para o solo, ela sempre vai ser a mesma, vai ser as cargas ali que a gente tem no projeto. A gente não consegue modificar isso, depende do uso da edificação, né? Depende do quantos pavimentos ela tem. Agora, a força a gente não consegue modificar, mas a área de atuação dessa força no solo a gente consegue modificar. E a gente sabe quanto, se você tem uma força grande, você vai precisar de uma área grande para manter a tensão ali na base aqui dessa sapata admissível, né? Uma tensão que o solo vai suportar. O solo ele suporta qualquer força que você colocar nele, desde que você coloque uma área apropriada em relação tanto à resistência dele quanto à carga que você está recebendo. Então, o que você vai fazer é aumentar a área ali de contato. Então, a sapata ela funciona desse jeito. Para a gente trabalhar com sapata, a gente precisa ter um solo razoável ali nas primeiras camadas, né? Não adianta vocês terem um solo muito ruim ali a 2 metros de profundidade, 1 metro, 2 metros, e querer utilizar sapata, porque mais que você aumente a área, fica inviável tecnicamente aumentar a área indefinidamente, né? Até pela área que você tem disponível ali.
das sapatas gigantescas a ponto de não ficar mais viável utilizar a sapata. Aí você usa o quê? A estaca. A estaca ela busca a resistência do solo, não pela essa área aqui de contato do bloco. Ela busca a resistência do solo pela área de atrito lateral que tem aqui, né? Que ela tende a descer, forma uma força de atrito lateral para cima, impedindo que ela desça. Então, toda a área aqui lateral da estaca vai servir como atrito e, inclusive, até uma porcentagem pequena, a ponta aqui da estaca, que está apoiada num solo mais resistente do que é o solo mais aqui de cima, né? Então, é assim a lógica da sapata e do bloco. Você já deve ter visto isso. Mas qual que é a grande pegadinha aí quando a gente sabe toda essa teoria e vai para a obra? A pegadinha é que muitos pessoais, eu diria assim, 80% das pessoas que estão na construção civil chama esse cara aqui de sapata. Eles chamam isso daqui simplesmente de sapata, tá? E eles chamam isso daqui do quê? De sapata também. Eles chamam isso daqui também de sapata. Então, tudo para eles é sapata em relação a essa questão aqui da base que a gente tem na fundação. Sapata é sapata e também o bloco de coroamento também é sapata, né? Então, aqui a gente tem uma sapata propriamente dita, né? A gente não tem a ferragem em cima e não tem a estaca aqui. A gente tem uma sapata que vai ser concretada, tal, o pilar nascendo nela aqui. E aqui, inclusive, o pessoal em obra, eles fazem a concretagem da sapata. É difícil eles fazerem aquele ângulo. Em geral, em obras pequenas, de pequeno porte, o pessoal concreta até uma certa altura aqui, ou seja, gastando muito mais concreto do que precisaria, né? Então, o que a gente tem aí, deixa eu desligar aqui, o que a gente tem aí é um desperdício de concreto, mas o pessoal faz dessa maneira. E até por esse fato de eles concretarem até aqui em cima, no final a sapata acaba ficando quadrada aqui. E o fato dela ficar quadrada parece com um bloco de cobramento também. Então, quando eu comecei em obra, que eu fui em obra, os caras ficavam falando, sapata, a gente não comprou a ferragem da sapata e tudo mais. Eu falei, cara, não tem sapata nessa obra, como que você vai comprar essa ferragem de sapata? Aí ele foi lá, me mostrou, essa gaiola aqui, que eles chamam de gaiola também, isso é a sapata. Aí eu insisti falando, não, isso não é uma sapata, isso é um bloco de coroamento e tudo mais. Eu achei que era uma coisa específica daquele profissional. Depois eu tive contato até com o pessoal de casa de ferragem, que o cara só monta isso daqui o dia inteiro, monta ferragem o dia inteiro, e ele também falou, olha, as sapatas que você mandou aí do teu projeto estrutural tá montadas, viu? A gente consegue entregar amanhã para vocês começarem a colocar elas lá na obra. Eu falei, na minha obra não tem sapata, né? Eu acho que você está confundindo aí outra obra. Ingenuidade, assim, de achar que todo mundo da construção civil sabe a diferença entre sapata e um bloco de coroamento, né? E achar que eles estão falando de coisa diferente do que eu estou falando. A construção civil é um meio muito diversificado. Tem gente de vários níveis diferentes. Tem cara que tem técnica de construção civil, tem cara que, mesmo assim, mesmo dentro do mesmo nível de escolaridade, tem vários níveis diferentes, até sociais e também nível cultural, vários níveis diferentes, nível de experiência. Então, a gente não pode partir do pressuposto que o que a gente sabe lá que é correto, aprendeu na teoria, é o que os caras falam na obra, é o que os caras fazem na obra. Então, isso daí vai te poupar um tempo, talvez não esse conceito especificamente, mas fica com esse mindset aí de que na obra os caras não necessariamente sabem, tem uma fundamentação clara, eles têm uma base clara do que é o que. Então, às vezes você pode estar falando da mesma coisa ali, já aconteceu com outros elementos, inclusive de obra, depois mais para frente eu posso compartilhar com vocês, de gerar uma certa confusão ali, eu estou falando uma coisa e o cara da obra está falando outra. E por que isso? Porque basicamente durante a faculdade a gente não tem contato nenhum com obra, né? Então, como que vai aprender a linguagem da obra? Então, beleza, o importante é você saber que existe essa diferença, porque você é um engenheiro civil, você pode falar corretamente, mas você tem que entender também que muitas pessoas vão falar o conceito errado e não tem problema. Você que é o especialista e é justamente para isso que vão contratar um engenheiro, não deixar uma obra na mão de qualquer pessoa. Então, você não tem que ficar batendo de frente com isso. Você tem que entender que você é o cara mesmo que você vai tem que ter essa noção das diferenças das coisas, da sutileza das coisas, tá?
Então, enquanto a isso, não é interessante bater de frente. Tem algumas pessoas que eu vejo que é mais interessada em obra, assim, alguns pessoal de execução, então quando eu visito obra, eu acabo conversando com eles, tal, e dou algumas dicas ali, né, de algumas coisas que eles vão me comentando e tudo mais, porque isso também vai fazer parte da experiência deles. E mais para frente ele vai passar para outro cara, ó, isso aqui é sapata, isso daqui é um bloco de coroamento, isso aqui serve para isso, serve para aquilo, tá? Ele vai aprimorando e eles até gostam, assim, quando eles sabem alguma coisa, mas você nunca pode partir do pressuposto que você fala a mesma língua que eles, né? Você tem que entender. Bom, inclusive eu até digitei aqui no Google Fundação Sapata. Vamos ver as coisas que apareceram? Apareceu algumas sapatas, realmente, né? Apareceu até uma sapata corrida aqui, né? Apareceu sapata aqui, mas começa a aparecer, principalmente quando você vê que a obra é um pouco menor, começa a aparecer umas coisas que na verdade são blocos de coroamento, né? Isso aqui é um bloco de coroamento com uma estaca só, né? Tem até o continuidade aqui da estaca, bastante coisa aqui mal feita, mas é um bloco de coroamento, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha se tem mais alguns resultados aqui, ó, bloco de coroamento. Então, quanto menor a obra, normalmente eles vão confundir. Na obra é pior do que aqui no. Aqui eu estou dando um exemplo, está aparecendo bastante sapata, porque a gente da universidade a gente produz muito mais material online do que o pessoal, mas na obra é o contrário. Se eu fizesse uma pesquisa na obra, a maioria ia falar, se eu falasse desenha uma sapata para mim, ele ia desenhar uma gaiola dessa, tá? Que eles chamam inclusive de gaiola. Então, se eu digitar aqui, dá para ver que isso aqui é um bloco de coroamento também. Como que eu sei que isso aqui é um bloco de coroamento e não uma sapata? Pelas dimensões, né? Uma sapata normalmente ela é muito maior do que isso daqui, porque ela tem que distribuir as tensões pelo próprio tamanho dela, né? Ela não tem a estaca para ajudar ela. Então, se você for descendo aqui nessa pesquisa, você vai ver vários blocos de fundação que o cara chama aqui de sapata, Tá na frente ele colocou até bloco de fundação, mas talvez ele colocou sapata justamente sabendo que as duas coisas são válidas ali no meio da construção. Inclusive, hoje, no meu projeto estrutural, quando eu vou entregar um projeto estrutural, eu coloco ferragem, blocos de fundação. Aí, entre parênteses e entre aspas, eu coloco sapatas. Porque já aconteceu de os caras ficarem procurando ferragem lá e falar, não tem a ferragem das sapatas e tal. Eu falei, mas tem sim. Aí depois eles vão olhar lá, olha, tá aqui, ó, ferragem dos blocos, tabela de ferragem, principalmente quando é tabela. Quando tem um desenho, eles vão saber, né, óbvio. Agora, quando é uma tabela que eu estou fazendo, e eu faço uma tabela lá de quantitativo de ferragem dos blocos, por exemplo, eles podem não saber o que é, eles acham que é ferragem para colocar dentro dos blocos de cimento, né, para fazer canaleta, coisa do tipo. Então eu coloco ferragem dos blocos, entre parênteses e entre aspas, sapatas. Porque, ou seja, isso é se adaptar à linguagem que o pessoal tem na construção. Bom, então, até mais.